Salve futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí, ó, nosso terceiro girão de notícias do dia. Olha, Zé Ricardo, língua afiada. Disse que o Vasco é o patinho feio hoje dos grandes do Campeonato Carioca, mas tem um trunfo na mão aí que pode fazer que essa situação ruim hoje possa servir de combustível. Tá muito encantado com o Juninho. O Juninho tá dizendo que essa temporada é a temporada dele. O Ulisses parece que realmente vai ter mais oportunidades com o Zé Ricardo. Temos uma joia da nossa base que virou notícia no futebol espanhol. Foi considerado o principal lateral esquerdo do futebol brasileiro nesse momento nos sub-20. E não é o Riquelme, tá? É um jogador que jogou a Taça São Paulo. Eu vou trazer para vocês aqui essa informação. Getúlio regularizado e um goleiro nosso aí tá com Covid e é desfalque para o jogo dessa quarta-feira. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço aí no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Algumas informações curtas aqui e importantes. O Caio Lopes já foi anunciado oficialmente pelo Leganés da Espanha. Vou até colocar para vocês na foto a tela. O jogador já posou com a camisa da equipe espanhola. Desejar boa sorte aí ao nosso ex-volante, porque o Vasco ainda tem 10% de uma eventual negociação, além do mecanismo de solidariedade, por ser clube formador. Outra informação importante, o atacante Getúlio apareceu com seu nome no bid da CBF e está regularizado para a segunda rodada. O prazo para a estreia já passou, então ele só pode atuar no jogo contra o Boa Vista no próximo sábado em São Januário. Beleza? E agora uma notícia também muito importante. O goleiro Alexander testou positivo para a Covid e desfalca o Vasco para o jogo contra o Volta Redonda. Não tem informação se algum outro jogador testou positivo para a Covid também, mas a princípio apenas o Alexander. Então ele é mais um aí que desfalca o Vasco nessa estreia. Além do Getúlio e Matheus Barbosa, que não foram inscritos até a estreia do Campeonato Carioca, a situação também do Matias Galarza, que não teve seu novo contrato publicado, o Vitinho, que teve uma lesão e ficou fora do time na reta final, e agora o goleiro Alexander. Esses são os problemas que Zé Ricardo vai ter para essa estreia do Vasco contra o Volta Redonda, beleza? E agora uma informação importante. Nosso lateral esquerdo, Matheus Julião, de 18 anos de idade, foi destaque num dos principais jornais espanhóis. A Taça São Paulo foi encerrada hoje com o Palmeiras campeão pela primeira vez. Acabou a piada aí do Palmeiras não tem copinha. Eles venceram o título em cima do São Paulo, que foi a equipe que nos eliminou nas oitavas de final. Como o São Paulo foi até a final, se o Vasco passa pelo São Paulo, a gente não dá para saber até onde o Vasco iria. Poderia, inclusive, ter chego até a final, como foi o caso da própria equipe paulista. Enfim, voltando para o Vasco da Gama aqui, a situação é a seguinte: terminada a Taça São Paulo, o AS da Espanha, que é um dos maiores jornais do país, fez uma matéria destacando os principais jogadores do Brasil nessa faixa etária e pensando as principais joias da Taça São Paulo. O Palmeiras teve 5 jogadores citados e do Vasco da Gama foi citado o Matheus Julião como o melhor lateral esquerdo do Brasil nessa competição. Eu vou trazer para vocês aí em detalhes o que foi que o jornal AS disse a respeito do nosso lateral esquerdo. Por sua ofensividade e intensidade, o lateral do Vasco chamou a atenção de vários olheiros europeus no torneio. Uma lástima que o time não tenha ido mais longe na competição. Foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas, porque Matheus teria se destacado ainda mais, afirmou a matéria do jornal espanhol AS. Bom, galera, e para finalizar, Zé Ricardo, com a língua afiada, e deu algumas declarações fortes na entrevista coletiva que ele deu hoje no CT Moacir Barbosa. Na opinião do nosso treinador, o Vasco é hoje a quarta força do Rio de Janeiro, é o patinho feio. Ele foi perguntado sobre isso na coletiva e confirmou. Acha sim que o Vasco é o patinho feio hoje do futebol carioca, considerando as 4 equipes grandes. E ele foi usar um outro plumo aí para poder tirar uma vantagem
dessa situação. Vai comentar também as situações de Ulisses e Juninho. Olha, ele tá muito encantado com o Juninho. Ele pegou para si uma fala do Juninho. O Juninho tá dizendo o tempo todo que esse ano vai ser o ano dele. Ele chamou o jogador em particular e vai trazer um pouco mais de feedback. O próprio Zé Ricardo vai dizer com as suas palavras que ele está com moral com o treinador. Se ele vai manter esse compromisso que ele está tendo até aqui, são outros 500. Até porque o Juninho já teve alguns problemas de indisciplina na própria torcida. Confia no talento dele, mas não confia tanto na postura. O Juninho na torcida do Vasco é uma grande incógnita. Talentoso, mas muitas das vezes descompromissado. Enfim, o zagueiro Ulisses também vai ter mais oportunidades com o nosso novo treinador. E também, ele vai classificar o time do Vasco como um time de operários. Ele vai explicar o porquê que ele escolheu esse adjetivo para poder classificar o atual elenco do Vasco da Gama. Por mais que a gente não queira reconhecer, eu acho que esse é o retrato atual, né? A fotografia atual. Então, eu costumo dizer que a gente tem que saber, nós precisamos saber onde estamos, né? Numa reconstrução, no momento de preparar uma equipe para o principal campeonato do ano, mas nós não podemos esquecer em momento algum quem somos, né? O Vasco tem muita tradição no Campeonato Carioca. A minha última passagem aqui, a gente também não tinha, em 2018, a gente também não tinha, vamos dizer assim, a equipe que todos esperavam chegar à final. E nós chegamos à final e acabamos batendo na trave. Mas então a gente não pode abrir mão do Campeonato Carioca, que é um campeonato extremamente charmoso. Sabemos da nossa dificuldade, mas ser ou não ser o patinho feio, isso não é que incomode. Eu acho até que pode servir de combustível para a gente, né? Entender que essa responsabilidade está em cima de outras equipes. Mas de uma forma nenhuma o Vasco vai temer respeitar todos os profissionais, o Vasco vai jogar com a camisa pesada que o Vasco tem também. Essa é a força que uma equipe centenária como o Vasco tem e certamente não iremos perder. O Ulisses é um jogador que já o conhecia, né, na ocasião da subida dele profissional. Naquele momento, na primeira passagem, entendia que ele logo iria aparecer no profissional, porque por aquilo que ele já tinha mostrado no Sub-20, por aquilo que ele estava treinando comigo naquele momento. Se passaram três anos e ele ainda está nesse processo, né? Então, conversei com ele bastante no início da temporada. Falei para ele que chegou a hora dele, que ele precisa certamente demonstrar em campo, mas que a oportunidade seria dada. E aí vai depender dele. A idade é o que pouco me importa, se mais velho ou mais novo, vai depender dele. O Anderson Conceição está ajudando muito ele nesses primeiros treinamentos, né? Ele já vem mostrando uma personalidade, porque ele é um jogador que fala pouco, né? Como zagueiro, eu tenho estimulado ele a se comunicar. Eu falo, quero ouvir tua voz, desde que entra aqui, eu quero ouvir um bom dia mais forte, um bom dia mais confiante. Então, essa questão, a gente está trabalhando diariamente. Tudo aquilo que a gente está tentando e pensando em fazer, talvez até pecando por excesso, mas estou falando com eles demais, com os atletas, né? Como a gente brincou ontem com a colega de vocês, é JK mesmo, é 50 anos em 5. A gente tem que tirar essas diferenças para a gente poder, quanto antes, estar no ponto ideal. E o Júnior é um menino que também pegou um trauma aí do ano passado, fez aí alguns jogos, mas não completando praticamente 90 minutos. E ele acabou me dando até uma brecha, né? Porque ele chegou falando para mim e para os outros que esse seria o ano dele. Então, aconteceu tantos movimentos aí nessa pré-temporada, nesse início de pré-temporada, ele acabou tendo a oportunidade de jogar mais, treinar mais e mostrar. Agora depende dele. Se ele vai ser titular, se ele vai jogar o jogo todo, vai depender dele. Eu acho que o jogador se escala. A gente dá as condições para ele, para que eles treinem, dá as informações. Ele tem se mostrado muito atento nessas informações. Coloquei ele em 2, 3 posições diferentes, ele entendeu. Tivemos uma entrevista, vamos dizer assim, com ele na questão ontem, junto com a psicologia, com um membro da comissão técnica para ver o que ele estava vendo do jogo, e as respostas dele foram muito claras daquilo que ele entendia, de que estava sendo passado, e todas elas bateram com aquilo que a gente quer dele. Então agora, a teoria está pronta, agora é questão de prática. Logicamente que um garoto novo vai querer mostrar, e eu tenho tentado dar até uma segurada nele, porque a ansiedade pode atrapalhar um pouquinho,
né, uma estreia, enfim, ele sabe que está com moral, pelo menos no momento, com o treinador, ele está ali jogando, treinando bastante, e agora confiança a gente vai dar. Tenho certeza que se ele se mantiver assim, ele vai ser um jogador, um potencial assim, explosivo, um jogador de potencial de finalização também bom quando chega na área, mostrando assim, algumas variações no seu jogo, interessantes, e tomara, isso tudo é na teoria, como eu falei, tomara que ele consiga produzir e mostrar esse ano todo o potencial que ele tem. Eu acho que toda a equipe que consegue representar bem as ideias do seu treinador, consegue, vamos dizer assim, representar, ter sucesso, né? A minha história de vida, a minha história como profissional de categoria de base, saindo do futsal, é uma história de muita luta também, né? E eu vejo que o momento do Vasco precisa isso, requer isso, né? Falo com a emoção que eu acho que precisa ter quem está aqui no comando do Vasco. Para mim é uma baita responsabilidade, mas um orgulho muito grande poder estar fazendo parte desse momento. Quero muito que dê certo, todos nós vascaínos queremos muito que dê certo. E quando a gente teve a primeira conversa com o presidente, com as pessoas que estão aqui no clube, entendemos que essa é uma fórmula que pode resgatar a nossa identidade, resgatar o carinho e também a paixão que o torcedor tem pelo clube, que é histórico. E dessa forma a gente espera que o torcedor venha aos poucos, venha ao estádio, torça. Tenho certeza que os atletas, nem todos os atletas que a gente fez contato estão aqui, sem dúvida. Mas aqueles que estão aqui certamente foram escolhidos com muito critério. Tomara que eles consigam colocar tudo que tem dentro do campo, que eles consigam ter a confiança que eu estou dando para eles e que eles mesmos possam colocar essa confiança para fora e que a gente consiga também rapidamente criar uma química. Dessa forma, eu acredito que a gente possa ter sucesso, não só no Carioca, como na temporada toda. Como eu falei na minha coletiva de apresentação, acho que a gente tem uma montanha que é o nosso ano de 2022, mas antes da montanha a gente tem uma arrebentação, que é o Campeonato Carioca, né? Então a gente precisa passar essa primeira arrebentação, se estabelecer, se sentir um grupo, e isso só com jogos, e depois sim eu tenho certeza que a gente tem coisas boas pela frente aí na temporada. Bom, galera, é isso aí. Informações importantes que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Zé Ricardo, muito sincero, comentando com clareza alguns temas. Vocês concordam que o Vasco hoje é a quarta força do futebol carioca? Eu concordo. Você olha aí os elencos de Flamengo e Fluminense, e o Botafogo, quer queira, quer não, veio da mesma competição que a gente, foi campeão, e o Vasco acabou a competição na 10ª colocação. Então, gostemos ou não, pelo menos antes da bola rolar, o Vasco é a quarta força. Vocês lembram uns anos atrás? E o Corinthians foi dito como a quarta força do Campeonato Paulista e do futebol paulista como um todo e acabou campeão brasileiro. Vai que essa situação vira pro nosso lado aí, o time por um hecatombe aí, dá tudo certo aí, encaixa e começa a jogar um grande futebol. Futebol às vezes é meio maluco, né? Acontece de tudo. O que nos resta agora aí é torcer e ter fé, porque sinceramente, estou muito desanimado. Quem viu minha publicação hoje lá no Instagram, comentando esse primeiro ano de gestão de Jorge Salgado, sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não sabe, recomendo a leitura, que o texto que eu fiz tá bem bacana. É isso, eu vou encerrar minha participação por aqui, e amanhã na hora do almoço aí, meio-dia e meia, eu tô chegando com o nosso primeiro girão de notícias do dia, beleza? Lembrando que amanhã é a estreia do Vasco no Campeonato Carioca. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, é a qualquer momento de quem volta, mas tamo junto, valeu, fui!